Hoje trataremos de um tema, olhando firmemente para Jesus. Está escrito lá em Hebreus 12:2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, e tem versão que fala da nossa fé, não importa. Este versículo ele é precedido do versículo 1, que diz: portanto, pois nós todos que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não é? Tem gente que interpreta cita olhando firmemente para Jesus, e a pessoa não olhando mais para lado nenhum. Mas no versículo 1 já diz: estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, né? O pecado que tão de perto nos rodeia, faz uma roda, nós temos que estar olhando também para as coisas que acontecem. Geralmente, se a pessoa manifesta alguma opinião, algum parecer, faz alguma pergunta, cita alguma coisa, principalmente na igreja, aquela pessoa é vista. Não, rapaz, você tem que olhar só para Jesus. Olhar só para Jesus primeiro. Realmente eu tenho que olhar para Jesus. Eu tenho que olhar para Jesus, mas a finalidade primeira de eu olhar para Jesus, firmemente para Jesus, é para eu copiar Jesus. Eu tenho que copiar Jesus, imitar Jesus, fazer igual Jesus faz. Quando alguém olha para o espelho, ele olha para quê? Ele olha para ajeitar, não é? O homem vai ajeitar o cabelo, eu vou ajeitar os óculos, vou ajeitar, ver se está com a barba direita, vou ver se a camisa está... Eu quero, é para se ajeitar, que a gente olha no espelho. A mulher vai ajeitar mais coisas, e é normal, né? Então, mas quando eu olho para Jesus, eu olho para copiar Jesus. É por isso que em 1 Coríntios 11:1 diz assim, Paulo: sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele não pede para eu imitar ele, Paulo. Ele fala, me imita imitando Cristo. Então eu tenho que olhar para Jesus para poder imitar Jesus, fazer igual Jesus fazia, igual Jesus faz. Às vezes eu me deparo numa situação, alguém me dá um tapa no rosto. A vontade minha é revidar, né? Mas a Bíblia diz: se bater de um lado direito, eu tenho que oferecer o outro. Mas vamos supor uma situação outra qualquer, eu tenho que parar e pensar, deixa eu ver, olhar para Jesus, para ver como que Jesus faria numa situação dessa. E para nós também não ficarmos pensando que nós vamos imitar a Paulo, mas Paulo fala, me imitar imitando a Cristo. Ele era um imitador de Cristo, não é? Para tirar a dúvida disso, lá em Efésios 5:1, Paulo escreve: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, meus irmãos, nós temos que imitar a Deus, a Jesus. Por isso que temos que olhar firmemente para Jesus, mas temos também que estar olhando aos lados, o mundo, né? A grande nuvem de testemunha, o pecado que tão de perto nos rodeia, o embaraço, deixando todo o embaraço. Prova disso que Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo. Para poder eu não me conformar com o mundo, ou seja, tomar a forma do mundo, fazer igual o mundo faz, eu tenho que ser diferente do mundo e tenho que combater. Que não conformar é também não aceitar. Tem gente que não me conformo com isso. Eu não posso nem tomar a forma, que a palavra conformar quer dizer tomar a forma, e a palavra conformar também é tolerar, é aceitar. Não, tudo bem, eu não faço, mas quem quiser pode fazer. Não, nós não podemos aceitar. Então é por isso que nós temos que olhar para Jesus e olhar para o mundo, né? O pecado que tão de perto nos rodeia, ele rodeia. Então nós temos que olhar por todos os lados, não é um lado só não, todos os lados, né?
Presta bem atenção nisso. Lá em 1 aos Tessalonicenses, diz, no capítulo 5, versículo 21, examinai tudo, retende o bem. Olha aqui, quando Paulo escreve a carta às igrejas da Galácia, lá no capítulo 2, versículo 20, tem um segmento que ele diz assim: e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele olhava tanto para Jesus, ele copiava tanto Jesus, imitava tanto Jesus, que ele não fazia mais do jeito que ele achava que tinha que fazer. Ele fazia do jeito que Jesus mandou fazer. E nós temos que fazer do jeito que Jesus manda. É ordem dele, é mandamento. Mateus 28, 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o que Jesus fazia? Jesus era obediente. Ele teve obediência, ele teve humildade, ele teve entrega, né? Ele teve entrega. A humildade, no capítulo 13 de João, versículo 13, Jesus diz: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E no 14 ele diz: e se eu que sou mestre e Senhor vos lavei os vossos pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Que lição de humildade. Uma hora nós vamos falar sobre humildade para explicar bem isso que Jesus fez. Ele teve uma obediência grande. Filipenses capítulo 2, versículo 15, 5, a seguir diz assim: assim como Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus se fez servo, meus irmãos. Ele veio para servir. Mateus 20, 28 diz: assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, continuando lá em Filipenses, que tomou a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele teve uma entrega total, Em João 4, 24, ele diz para os discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar sua obra. Então, olha bem, meus irmãos, em Efésios 5:25 está escrito: maridos, amai a vossa mulher, assim também como Cristo amou a igreja e também entregou-se por ela. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, prestar atenção. E Jesus, para isso, foi o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu quero concluir aqui com 2 versículos fundamentais do amor. Lá em João 13, 34 e 35, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim também como eu vos amei. Então, mais uma vez, nós temos que imitar Cristo, amando uns aos outros. E está existindo um grande desamor na humanidade, e esse desamor está entrando na igreja, não na igreja de Jesus, que ela continua amando, mas muitas pessoas estão fazendo isso. E no 35 ele diz: e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Porque nós vamos ser discípulos dele, fazendo aquilo que ele mandou fazer, fazendo aquilo que ele fazia, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, ou da nossa fé, amando as pessoas, não é? E dá tempo, eu ainda vou citar Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltrata e vos persegue. Jesus fez isso, nós temos que fazer também. Deus que continue abençoando a cada um de